Pessoal, bom dia. Olha só, hoje vamos começar a nossa semana, né, de atividades. Ontem foi básico, só foi uma tarefinha do Dia dos Pais e alguma entrevista para vocês fazerem com ele ontem, porque as perguntas de ontem era para fazer com seus pais. Se vocês não conseguiram fazer ontem, porque ele estava trabalhando e não estava em casa ainda, mas vocês podem fazer até o restinho da semana para trazer para a escola. E hoje nós vamos para a produção de texto. Nós temos aí o nosso calendário, o nosso cronograma. Então, todos os dias eu já avisei a vocês, dê uma olhada no cronograma do que vocês vão fazer durante a semana. Então, todo dia tem uma atividade diferente. E hoje, que é terça-feira, nós temos produção de texto na página 23, falando sobre crônica, certo? Então, vocês vão ter que ler. Eu tenho aqui uma crônica que fala sobre um país rico, do autor Lima Barreto. Ele é um escritor que ele escreve várias crônicas e dentro desta crônica ele faz críticas ao sistema de governo que existe no nosso país. É um sistema de governo que deixa as pessoas passarem fome. Elas deixam as pessoas com falta de emprego, né? Deixam elas desempregadas. Elas faltam saúde, saneamento básico, um monte de elementos que existem por parte dos governantes que deixam isso aí a desejar. Então, vocês vão ler aqui a crônica todinha, né? Que é o país rico. O Brasil realmente é um país rico. Mas nós sabemos que os governantes eles fazem o quê? Eles desviam esses dinheiro que vem para a saúde, para os postos de saúde, para investir em medicamentos, para as pessoas mais pobres, né? Nós temos o Bolsa Família, que também é um programa do governo que é para ajudar as pessoas. E muitos outros que ainda precisam ser feitos. Então, ao invés, agora mesmo na pandemia, tantos milhões foram investidos para cada cidade, mas e as pessoas pobres, como é que elas estão passando? Ainda tem gente passando fome. Então, essa crítica que Lima Barreto faz de país rico, somos ricos, porém, ainda tem pessoas que vivem passando fome, passando necessidade, onde o presidente, nas cidades pequenas, os prefeitos não ajudam, não faz nada. Dá uma bolsa alimento, uma cesta básica, mas não vai completo de tudo. Falta carne, né? Que é o principal que as pessoas mais necessitam. Então, é uma cesta de alimento com quase nada. Ajuda algumas, mas infelizmente tem pessoas que não recebem. Então, é uma desigualdade muito grande onde nós vivemos, no nosso país. Mas tomara que um dia as coisas melhorem, que os presidentes, os governantes, eles pensem direitinho e tratem bem as pessoas. Porque nós que colocamos ele no poder, então eles precisam também ajudar a gente nessa parte, né? As pessoas que são precisas. E aqui no outro lado, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, olha, nesse lado aqui, olha, nós temos o que é uma crônica. E aí vocês vão fazer uma lida. Aqui nós temos que diz o seguinte: crônica é um tipo de texto que vai tratar de assuntos que acontecem no dia a dia. Cotidiano é assuntos que acontecem todo dia. Guilherme, quando você for, vai botar um Czinho, que você já terminou, viu? Então, esses assuntos acontecem no dia a dia. Cotidiano é o nosso dia a dia, como é que vem acontecendo. Vocês em casa, na televisão, no Facebook, vocês verem que tem pessoas ainda que estão nas ruas dormindo, passando fome, doentes, cadeirantes, morrendo nos hospitais porque não tem apoio, né? Apoio do governo federal para ter uma medicação boa, uma assistência melhor, um cuidado melhor para essas pessoas. Então, essa crônica, os escritores que fazem essas crônicas, eles colocam esses assuntos, eles querem saber das coisas que acontecem no dia a dia, o que é que as pessoas estão passando, a sociedade, na rua que a gente mora, como é que as pessoas estão vivendo. Tem pessoas que comem direitinho, tem pessoas que estão ali passando fome, desempregada, perde o emprego, aí fica, mora de aluguel, aí o dono da casa bota para fora porque não está pagando o aluguel, porque ele também não está desempregado.
E aí eles vão abordar esse tema, mas eles abordam esse tema para quem lê chama a atenção. Meu Deus, aconteceu isso na rua Bela Vista, na rua de Arauá. Nossa, eu moro aqui, eu não sabia disso. Então eles põem conteúdos, eles escrevem textos que parecem uma história, mas que não é uma história. E dentro dessas crônicas tem que ser crônicas engraçadas, que tenha bom humor, sensibilidade. Às vezes tem crônicas que é bem, meia irônica. As pessoas escrevem texto, digamos assim, achando que é melhor do que o outro, né? Fala melhor do que bem melhor do que o outro, quer se achar melhor do que o outro, que é mais rico, que tem mais condições de vida, enquanto você é uma ralé, você é um pobre, não tem condições. Então, as crônicas, os cronistas, eles vão ver esses temas do que acontece dia após dia com as pessoas. E aí ele diz bem aqui, ó, que dá circulação comum em jornais e revistas. Então, estas crônicas elas podem ser encontradas nos jornais que são entregues às pessoas na nossa cidade. Ou nas revistas. Revistas, entendeu? Aquelas revistas de historinha, revista de catálogo, revistas que mostram o dia a dia, notícias, informações. Então, vocês podem também encontrar essas informações lá. E ela tem um objetivo, certo? Ela tem um objetivo, que é simplesmente mostrar os fatos que são recriados, que são reescritos pelos cronistas, que às vezes confunde o leitor. O leitor às vezes está lendo lá uma crônica, como vocês vão ler essa daqui, ó, de um país rico, e você vai pensar que é uma história, mas que na verdade não é uma história. É um tema crítico do que acontece no país. E que esse texto foi escrito lá em 1920, relatando o que aconteceu lá com os governantes, mas a gente tem que saber se hoje é tratado do mesmo jeito ou se mudou. Será que os presidentes, os governadores, os vereadores, eles hoje investem mais na população? Ele melhorou, será, o sistema de saúde onde nós moramos, nos municípios, no país? Será que o sistema de saúde está melhor? Ou ainda continua a mesmice? Faltam remédios, faltam médicos, faltam enfermeiros. Né? E as escolas? Que mudou alguma coisa nas escolas ou ainda as crianças, tem crianças que ainda passam necessidade, estão fora das escolas porque não tem um atendimento preferencial, um atendimento melhor para melhorar a vida dessas crianças. Então ele faz essa crítica e vocês vão pensar ver se realmente aquilo que aconteceu lá em 1920 se ainda está igual hoje ou melhorou. Né? Pra vocês verem aí os governantes roubando dinheiro, desviando dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro de tudo. Então, pode fazer uma pesquisazinha na internet para melhorar o pensamento de vocês. E aqui embaixo diz assim, que a crítica, a crônica você pode escrever de forma engraçada, humorística, que é engraçado, para a pessoa que está lendo se acabar de rir também. Ela pode também ser crítica, é um ponto de vista, você vai falar de uma coisa, eu acho, vixe, que aqui no posto de Umbaúba, no posto de saúde, vixe, deveria melhorar, ser mais assim, tivesse mais remédio, tivesse mais cuidado com as pessoas. É uma crítica, você está falando do sistema de saúde que tem na cidade que você mora, mas com o seu ponto de vista, você está falando que você acha que deveria ser melhorado, se você se pôsse no lugar do prefeito, que você faria diferente. Então, é uma crítica também, mas que é construtiva. E ela também, essas crônicas, ela pode ser ironizada também. Você pode criar uma coisa que, por mim não, eu tenho condições, e quem não tem condições passe mesmo por ruim, que apodreça, que morra nos hospitais, que não tenha remédio, que elas morram em negligência. Então, isso é uma ironia, quando a gente faz uma crônica, escrevendo algo que está acontecendo na cidade, no país, e você dá essa ironia, né? E aí nós temos o número 1 que pergunta, que vocês têm que marcar a questão certa no número 1 na página 22. De acordo com o que foi visto, que você leu lá, na página 21 e 22, marque a alternativa que melhor relaciona-se com o conteúdo, que fala sobre a crônica, o que é que ele pensa sobre o que ele está falando. Então, tem 4 alternativas, vocês vão marcar uma certa, um X na resposta certa. Já no número 2, diz assim, responda.
Letra A. Você já tinha entrado em contato, você já tinha lido alguma crônica? Né? Você já leu alguma crônica? Tem até aquele filme, As Crônicas de Nárnia. É Nárnia, parece. É um filmezinho que tem. Que o filme fala de alguns assuntos, temas debatidos sobre o que acontece no mundo atual. Então, será que você já leu alguma crônica? Desde que você estudou até hoje, do primeiro ao quarto ano, os professores incentivavam vocês a lerem crônica? Se ele não incentivar, você vai escrever aqui na letra A que não. Ponto. E aí você vai dizer, eu nunca fui incentivado a fazer leituras de crônicas, eu nem sabia, nunca estudei esse assunto. E aí você vai explicar. Tem que dizer o não ou sim e tem que explicar por qual motivo. Letra B. Você acha que as crônicas podem ser uma fonte de informação histórica? Veja. Lá no passado, digamos, há 20 anos atrás, os presidentes faziam as mesmas coisas que estão hoje. Desviava dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro de tudo. E não dava, tipo, aquela assistência boa para as pessoas. As pessoas continuavam mais ainda nas ruas. Moravam milhões de pessoas nas ruas, no Cracolândia. Não faziam nada para tirar essas pessoas que são dependentes químicos, que viviam usando drogas. Então, não faziam-se quase nada. E hoje? Hoje, praticamente, continua a mesma coisa. Então, essa crônica aí, ela pode sim. A gente pode avaliar o que acontecia lá há 20 anos atrás, no ano 2000, e ver se de lá para cá se mudou alguma coisa. Então, pode sim. Por quê? Porque ela vai fazer uma comparação do que aconteceu há 20 anos atrás para ver como hoje é, se mudou, se está igual ou se piorou, se está pior do que antes. Número 3, reler a crônica. Você vai voltar na crônica, na 21, País de Ricos, vai ter que fazer uma lida direitinho. E na letra A você vai falar sobre o que o texto. O texto fala sobre o que? Certo? Se é um país que é pobre, se é um país de roubo, que os governantes só querem roubar os dinheiros, desviar dinheiros de vários projetos, deixar as pessoas passando fome. Então você vai dizer sobre o que o texto está falando. Letra B. Qual é o tom usado pelo escritor? Será que o tom... Leia o texto com paciência e veja se quem está escrevendo, que é Barreto, né? É Lima Barreto, será que ele está escrevendo esse texto fazendo uma crítica assim, dizendo eu não queria que isso fosse assim, que fosse assim, que fosse assim? Será que ele está fazendo um texto engraçado, que todo mundo vai dar risada quando lê? Será que ele está dando um texto bem, uma ironia? Né? Porque quando ele começa a falar de alguma coisa que está acontecendo no país, isso pode ser crítico. É uma opinião dele, ele está achando que aquilo deveria ser melhor. Então, vocês vão ver aí de verdade. Vão ler direitinho e saber. Letra C. Quais são os problemas apontados no texto? Então, leia aqui na 21 sobre a crônica. E vocês vão ver se é falta de emprego, se é falta de moradia. O que é que está acontecendo nessa questão aí, gente? Que falta? Falta o quê? É falta de quê que está acontecendo sobre a crônica? O país, qual é o problema que está sendo enfrentado lá no texto? Quais as causas? Letra D. Você acredita que esse texto promove reflexão em quem lê? Sim. Sim, vai promover sim. Porque a pessoa que está lendo, ele vai dizer assim, meu Deus do céu, quanta coisa acontece no país e os prefeitos, os governos, os presidentes não fazem nada para melhorar, ficam só desviando dinheiro, roubando o dinheiro da população, aumentando aqueles impostos com vários, aumentando tudo cada vez mais. Aumenta tudo, é gás de cozinha, é gasolina, é tudo. É as mensalidades das escolas aumentando. Então, vocês vão dizer essa reflexão aí, na letra D do número 3. Na letra E. A crônica é datada, ela foi criada em 1920, tá aqui, veja só. Você acredita que, de alguma maneira, as palavras de Lima Barreto são aplicáveis aos dias de hoje? Lógico. Ele está falando de coisa que foi lá naquela época de 1920 e que hoje continua a mesma coisa. Mudou quase nada, porque ainda tem desvio de dinheiro público, o lava-jato, né? Aquele dinheiro na cueca, como eles chamam lá, quando os jornalistas estão falando lá na TV. Então, a saúde pública
faltando médicos, faltando remédios, as pessoas tudo morrendo nos postos de saúde, nos hospitais. Então ele está dizendo que pode ser sim, pode aplicar os dias de hoje, que tem coisas que ainda continua a mesmice daquele de 20 anos atrás, ou 30, sei lá quantos anos. E aí no número 4, vocês vão criar uma crônica. Vocês podem criar uma crônica de alguma coisa, falando sobre algum assunto que vocês verem que acontece na rua de vocês, digamos assim. Lá na rua de vocês há muito barulho de som. Todos os dias tem um vizinho lá que incomoda vocês. Um exemplo. E aí vocês já pediu para baixar o som. E ele nem aí. Cada vez mais ele faz aumentar. Como se fosse amedrontar você. Tirar você do sério. Né? Até forçar que um dia vocês denunciem. Que não pode aumentar o som mais do que 50, digamos assim, 50% do som. Porque aí pode estar provocando ruídos exagerados e a vizinhança vão se incomodar. Alguém vai ficar doente, vai ficar doido. Então, você pode estar pegando, fazendo essa crônica, criticando como as pessoas vivem na sua rua e ela desrespeita vocês, ela não quer respeitar os vizinhos, a vizinhança. E você pode fazer aqui. Entendeu? O barulho dos sons na rua que eu moro. Aí vocês vão criar aqui. Vão contar. Na rua que eu moro, rua fulano de tal, existe alguns vizinhos meus que são assim, que são assados. E eles causam muito barulho, fazem farra, muita bebedeira. E aí a gente às vezes quer dormir à noite, não pode por causa do barulho do som. E a gente já pediu para que eles... Você está dando uma crítica, uma visão crítica daquilo que você queria que as pessoas vizinhança mudassem. Que eles se conscientizassem e não provocassem esses ruídos horríveis. Entendeu? Ou você pode fazer uma crônica engraçada, com humor. Contar algum contozinho diferente que seja engraçado. De alguém. Até que aconteceu com você. Você pode contar aqui. Se for engraçado, digamos, alguma vivência, alguma coisa que aconteceu com você, que foi engraçado, que aconteceu com você, ou esse ano, o ano passado, ou que aconteceu na escola, uma coisa assim que já passou, que você achar interessante querer contar para mim. Certo? Então é isso aqui. E aí eu postei para vocês a atividade de produção de texto. Olha. Vocês precisam ler aqui, escrever no caderninho de produção de texto. Quem não tiver o caderno de produção de texto, pegue a matéria de português e pode também escrever. Mas só quem não tem caderninho de produção de texto. Quem tiver o caderninho de produção de texto vai fazer no caderninho. Certo? Então não tem dúvida nenhuma. Aí vocês vão pegar e vão responder. O que as meninas das histórias em quadrinhos estão fazendo? Para isso, eu deixei aqui um texto, olha, para vocês em casa lerem. Um textozinho simples, que lá eu tirei a foto e postei o print para vocês. Vocês vão pegar, ler esse texto. No celular de vocês, vocês podem aumentar o print, que eu faço isso aqui no meu, para ver direitinho cada balãozinho. Não é para copiar esse texto no caderno, não, meus amores. É só para você copiar, olha, no caderninho de produção de texto, as perguntinhas. E aí você lê lá no seu telefone o textozinho e vai botando as respostas em cada uma. Então tem gente que fica doida, atrapalhada. Aí vai no grupo me perguntar como é que faz, como é que não faz. E eu aqui explicando que aqui é só para ler. Pegar as respostas daqui e colocar na questão, escrever no caderno a resposta. Aí o número 2, qual é o nome da menina que está com Suriá? Qual o nome da menina que está aí? Depois eu vou dizer o que ela sugere no início do que vocês estão lendo aqui do texto. Número 4. No número 3.
Quais são os dois motivos de Suriá para não aceitar a sugestão da amiga? Quais são os dois motivos? Por que que ela não quer aceitar a proposta que a amiga está dizendo aí? Aí vocês vão dizer, porque ela é assim, 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 aconteceu isso. Número 4. De que forma Natinha... Olha, o nome da colega dela é Natinha, lá do texto. De que forma Natinha consegue associar o que deseja e o que quer Suriá? Aqui no texto, Natinha, ela está observando o que ela, certo? O que as duas estão conversando, o que é que elas estão planejando fazer. Então, vocês vão pegar e vão ver nessa questão do número 4 o que é que Natinha tanto deseja realizar que Suriá fica assim, meio incomodada, sem querer aceitar. Associar é verificar o que elas estão planejando, o que é que uma quer e que a outra não quer. E número 5. Agora ilustre, é para vocês desenharem. Ilustrar é desenhar através. Aí eu disse assim: agora ilustre através de desenho. A garotinha é a colega, a amiga, a principal dessa história. E pinte. Quem é a principal da história? Vai ser ou é Natinha ou é Suriá. Então vocês têm que ler o texto. Está aqui, olha. Vocês vão ler e botar a resposta. Então a atividade é sobre isso hoje. 2 horas da tarde eu tenho uma live e vou explicar a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês nesse vídeo. Um cheiro, pessoal, e boa aula.